O anúncio do pacote de corte de gastos que o governo deve fazer para equilibrar as contas públicas deve ser divulgado ainda esta semana, de acordo com declaração do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na tarde de ontem. A inclusão de mais um ministério está na mira da equipe econômica que tenta assegurar o cumprimento das metas fiscais dos próximos anos e alcançar credibilidade do mercado. Em entrevista na COP29, lá no Azerbaijão, o vice-presidente Geraldo Alckmin garantiu o compromisso de Lula com as contas públicas. Acompanhe. Olha, eu participei da reunião a semana passada, na sexta-feira, reunião muito proveitosa, e o Brasil, o presidente Lula deixou claro, cumprirá rigorosamente o arcabouço fiscal, ou seja, déficit primário, zero. Então, é compromisso do governo a questão do arcabouço fiscal. Quem vai detalhar, né, a maneira como se vai fazer esta redução de despesa é o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad. Mas o que é importante é ficar claro que o Brasil terá uma política fiscal rigorosa. Isso vai nos permitir uma política monetária melhor para o desenvolvimento com menor taxa de juros. Vamos convocar o Miguel Daoud, né, para comentar esse tema. Aliás, o Daoud vem falando sobre esse tema seguidamente aqui no RN, porque, pessoal, se trata do assunto mais importante do país, né? Mexe com a economia, mexe com o bolso de todos nós, de todas as famílias brasileiras. E o Daoud hoje passou o dia, né, conversando com fontes aí para tentar antecipar qual é o caminho do governo em relação a esses cortes. O que você conseguiu apurar ainda hoje? Boa noite. Boa noite, Petri. Boa noite a todos. Petri, eu acho que antes eu poderia fazer um breve relato da situação para que as pessoas possam entender a situação que o presidente Lula se encontra, né? O presidente Lula está que nem biruta de aeroporto. Uma hora ele fala uma coisa, vai para um lado, outra hora ele vai para o outro. O Banco Central hoje divulgou a ata da reunião, né, e já está prevendo mais um aumento de 0,75% na taxa de juros, e a inflação, evidentemente, já fugiu da meta. E o Banco Central não vai conseguir cumprir a meta da inflação, que é uma questão constitucional, sob a alegação de que o governo não colabora na questão fiscal. Então, a discussão no governo ela chama atenção sobre alguns aspectos, né? Agora, o presidente Lula vai conversar com o Múcio, que é o responsável pelas Forças Armadas, e aí as pessoas estão curiosas, mas o que ele vai cortar das Forças Armadas se as Forças Armadas já gastaram 200 milhões, com a questão do Rio Grande do Sul, com a questão das queimadas, com o garimpo, com a questão da Venezuela ali na fronteira, já passou por cortes. Então, isso chamou muita atenção do mercado. Então, vamos lá, Petri. Eu vou rapidamente, o meu tempo é curto, mas eu vou procurar ser bem objetivo. A primeira coisa que vai ser proposta pelo governo, que é uma proposta de emenda constitucional, isso vai para o Congresso para ser discutido, né? É você limitar a correção do salário mínimo em inflação mais 2,5%. Por que isso? Porque o salário mínimo ele tem um impacto no regime geral de previdência, a correção do salário mínimo do regime geral de previdência hoje no Brasil. Então, tem aqui, a Previdência Geral hoje, ela tem um rombo, né, nas suas contas de 315 bilhões por ano, né? Ou seja, ela arrecada 65% só do que ela paga. Então, quando você limita a correção do salário mínimo, evidentemente você limita a trajetória dos reembolsos com a Previdência Geral. Aí tem a Previdência Social, denominada Previdência Social, que é a Previdência dos funcionários públicos. Aí o governo, né, ele tem uma receita de 40 bilhões, gasta 94 e tem um rombo de 54 bilhões, ou seja, arrecada apenas 42% do que ele paga.
Agora, aqui está o nó, Petri. A Previdência dos Militares tem um relatório do Tribunal de Contas da União que diz que hoje a aposentadoria, os benefícios dos militares, o que ele arrecada, apenas 15% estão cobertos. Ou seja, ele arrecada 9 bi e gasta 59 bi. Tem um rombo de quase 50 bilhões. E a segurança do Distrito Federal também arrecada apenas 10% do que paga. Então, o que o governo vai fazer? Ele vai limitar o salário mínimo, a questão das despesas constitucionais com educação, né, vão ser corrigidas pela inflação, não mais pela arrecadação. As despesas com saúde também, né, vão ser corrigidas pela inflação. Então, nesse sentido, você faz essa correção, que impacta numa redução de custos, aí você mexe no sistema previdenciário, né? Você limita o salário mínimo com repercussão nas aposentadorias dos mortais, né? As nossas, depois os funcionários públicos, depois os militares, depois a do Distrito Federal. Então, a proposta de emenda constitucional virá com esses objetivos. Agora, isso será aprovado? Não sei, Petri. Deputado não está ali para resolver o problema do posto. Você imagina o lobby, né? Ele está ali para resolver. Agora, já estão dizendo o seguinte, que as emendas PIX, os deputados querem receber 50 bilhões em 2027. Petri. É difícil. O Brasil está nesse nó. O presidente Lula, ele ficou perdido, né? Você já viu biruta de aeroporto? Vai para um lado, vem para o outro, não sabe para onde vai. Fora, a conta está chegando. Nós temos os números ontem da nossa situação. E aí são números assustadores. Inflação, Petri, é como gravidez. Começa, vai embora. Então, não tem o que ele fazer, o que ele pode fazer. Você vê o IGPDI do preço do atacado? Já estão faltando produtos essenciais nas prateleiras dos supermercados porque os preços estão subindo demais. O preço do café, para onde foi, o preço do limão, o preço do abacate, o preço de uma série de produtos. Então, o pressentimento, né, aí da inflação, ele está incomodando muito. Agora, o presidente Lula não pode vir com um planinho, né? Esse é conjuntural. Conjuntural, resolvo agora. Ele tem que vir com um plano estrutural, ou seja, um plano que sane de vez a correção, o aumento da dívida pública, que só no seu governo, presidente, subiu já 6 pontos. É demais. Uma taxa de juros que vai para 12, um rombo em 9 meses que já está em mais de 1 trilhão. Então é isso aí, Petri. E vamos continuar para que tudo dê certo. Vamos continuar apurando as informações aí e aguardando, né, esse anúncio que deve acontecer ainda essa semana. Obrigado, Daúde. Uma boa noite e até amanhã.